Olá, gente. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque Deus tocou meu coração para eu falar. E quando Deus toca o coração da gente, a gente tem realmente que prestar esse serviço. A intuição é uma dádiva, é um presente, é uma oportunidade. Uma oportunidade para caminhar, para acertar os passos. É como um instrumento fundamental para a gente encontrar as coisas certas, as pessoas certas, o caminho certo. E quando eu falo de intuição, eu entendo que esse universo nos leva para caminhos onde Deus sempre vai estar. Porque a intuição é a voz de Deus, nos falando sobre coisas que muitas vezes os homens vão duvidar. É a voz de Deus falando sobre caminhos que os homens não entendem. Os homens, seres humanos, né, pessoas. Porque o ser humano ele está muito impregnado, né, do mesmismo, do mimetismo. E mais do que nunca, vivemos uma sociedade do ter, a sociedade do status, a sociedade em que você precisa muito ser igual àquele que é admirado porque tem bens, vamos dizer assim. E num momento como esse, a gente precisa, no fundo, encontrar o ser. E muitas vezes a gente só entende esse ser na relação com Deus, esse ser igual a Deus, quando a gente tem a bagagem, quando a gente se acostumou. A nossa sociedade não ajuda a gente a se encontrar, porque Deus está o tempo todo. Às vezes, quando eu oro, eu sinto a presença de Deus e eu digo assim, que bom que o Senhor veio. E Ele sempre me responde, eu sempre estou. E eu sei que Ele sempre está. Mas tem horas, momentos que isso é mais específico. Deus para mim é assim, é como um ser fofinho, como se fosse uma nuvem gigante, que eu encosto, eu sinto Ele me abraçando, eu sinto a quentura dele com amor e aquela energia maternal ao mesmo tempo. É como uma criança encostando em alguma coisa que ela pode confiar. É assim que eu me sinto. E se eu sinto, você também pode sentir. Deus está sempre, mas como encontrá-lo? O desespero tem batido a porta das pessoas. É uma época difícil, não tem como... Talvez não tenha um que não tenha passado por algumas crises em algum momento. Talvez não tenha um que não tenha por um instante se desesperado, que a gente olha para o futuro e às vezes não vê uma coisa chamada horizonte. Falo porque já tive os meus momentos. Quando a gente fala de encontrar Deus, a gente fala de um reconhecimento, no fundo de um hábito, que a intuição é uma das formas de ajudar. A intuição é uma forma de autoconhecimento, onde eu quero chegar. E num momento como esse, às vezes só o que vai nos salvar mesmo é esse contato com Deus. Como chegar diante do desespero? Tem que ter a caminhada, tem que ter o exercício. Se você aí que está desesperado, desesperada, não conseguiu ainda encontrar, ainda dá tempo. Deus sempre nos dá uma segunda chance, mas a gente tem que procurar. A gente tem que escavocar. A gente tem que ter esforço. Tudo é esforço na vida. Dói, é difícil, mas a gente só busca as coisas quando precisa. Se você está precisando, não desista de você, não desista da vida. Muitos estão pensando em desistir de muitas coisas, inclusive da vida. Por isso que eu estou aqui. Porque Deus me pediu para falar para você, não desista. Não desista da vida. Ele sempre está. Sempre. Mas como reconhecer? Em pleno desespero. Então o caminho é de autoconhecimento.
E a intuição faz parte disso. Como adquirir intuição? Meditação, oração. Desenvolver a percepção frente ao seu mentor, à sua mentora, para quem acredita. Os médiuns são os mais privilegiados, embora precisam ter vigília, né? A mediunidade pede isso de nós. Não se desespere, ainda dá tempo. Deus está aqui. É como uma plantinha que a gente cuida. Mas se você passou a vida inteira sem entender como deixá-lo aí o tempo todo, no seu desespero, ele nem mesmo vai parecer estar. E ele sempre está, porque Deus é. Onisciência, onipresença. Deus é amor, é assim que eu sinto. Parece um puff grandão que eu encosto e sinto a meiguice, o carinho, o amor. Eu consigo sentir o amor assim, como se eu fosse uma criança. E ele me abraçando. E quando ele me abraça, eu sinto o mesmo calor de uma mãe abraçando seu filho. Quando eu me encontro com ele assim, eu sinto, eu entendo por A mais B, que aquele encontro ali, aquele reconhecimento veio num momento, mas naquele momento eu consigo entender que ele estava ali o tempo todo. Só dependia de mim perceber. Então fica a dica. Autoconhecimento. Pode ser feito também com terapia. Não se desespere, não perca a fé. Às vezes é difícil. Mas hoje o que a gente tem se debatido muito não é encontrar ou não Deus. Nunca oramos tanto nessa sociedade, pelo menos de alguns anos para cá. E às vezes Deus parece sumido. Parece que ele não está ali perto. Olhe para você e seu passado. Como é a sua relação com Deus? Autoconhecimento. É olhar para si. Defeito, virtude, qualidades. Às vezes a gente não quer olhar, porque a gente não quer admitir. Então, em algum momento, Deus vai parecer distante. Às vezes, a oração vai parecer insuficiente. Mas sempre tem um horizonte. O nosso desespero não deixa a gente ver. E se isso não fosse verdade, eu não estava aqui. Porque, no fundo, eu estou dando o meu testemunho. Como pessoa, como ser humano, como médium. Como pessoa que quer ver o outro bem. Tenho defeitos, todo mundo tem. Mas eu desejo bem. E Deus tocou também a mim para falar com você, né? Porque Deus toca as pessoas. Eu não sou a única, não sou exclusiva. E Deus sempre está tocando os nossos corações. Mas como reconhecê-lo num desespero? Exercício, autoconhecimento, intuição, terapia, meditação, oração. Temos anjos, guias, orixás, não importa. Não importa no que você acredita, você não está só. Usa. Pede a Deus. Pede a Deus que a informação chegue mais. Através do espiritual. Através de tudo aquilo que também é o nosso autoconhecimento. Porque os nossos defeitos tamponam as coisas. Então vamos nos tornar pessoas também melhores, né? A pandemia está aí pedindo mudanças. Talvez não estejamos fazendo bem a nossa lição de casa. Estamos ainda deixando a desejar, mas ainda dá tempo. Eu fiz esse vídeo principalmente para aqueles que estão pensando em parar com tudo. O ar vibra, né? Tudo é energia. O quântico vibra. E quando, num momento como esse, pessoas, grupos, pensam em coisas mais drásticas e radicais, como tirar a própria vida, para quem está frágil, chega. E a fragilidade só tem um caminho para ser combatida e limitada. Deus. Mas Deus no autoconhecimento. Fica a dica. Desde já agradeço por você que está assistindo esse vídeo. Espero que seja uma luz no seu caminho. Não estou aqui para pedir nada. Apenas desejando que você consiga encontrar um caminho de paz. Porque é isso que Deus quer. Que você, principalmente você que está desesperado, que você seja feliz. E eu também desejo.